respeito de tudo que Ele tem feito, há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e nós só temos a estar clamando a Ele, pedindo a Ele pelo seu socorro, pelas suas mãos potentes. Amém? Eu quero confirmar aqui a nossa transmissão através do Facebook, porque já teve algumas vezes que eu coloquei para rodar no Facebook e não funcionou, não apareceu depois o trabalho que nós fizemos, né? Então ficou travado e nós não vimos o trabalho depois. Então é importante nós confirmarmos se realmente vai rodar, tá bom? Desculpa, perdão. Glórias a Deus, o Senhor é bom. Maravilhoso é o Senhor. Já estamos sim no ar aqui através do Facebook. Eu quero estar aqui falando a respeito desse trabalho, né? Programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e também responsável por esse trabalho, idealizador desse trabalho. E essa programação, ela vai ao ar, na maioria das vezes, né, 7h30 da manhã. Quando o pastor Carlos tem alguns trabalhos seculares mais distante da igreja, o pastor Carlos começa mais cedo, às 6 da manhã, 6h30, 7 horas, mas hoje o horário de 7h30. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Então, o texto bíblico, que eu já falei para os irmãos do Kauai, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A paz do Senhor Jesus, também a minha diaconisa da Síria, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, derramando a sua graça, da assunção do seu sobrenatural, que tenhamos aí um dia abençoadíssimo na presença do nosso Deus, uma terça-feira cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Leonardo Alves, seja bem-vindo, Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Continuando aqui a reflexão, nós estamos falando a respeito da Era dos Mártires. Hoje é dia 23/5/2023, os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes e tenho pedido aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. A sua participação é muito importante, então esteja aí compartilhando, né, os vídeos também, esteja aí nos ajudando nessa obra de amor ao próximo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem sido aí boníssimos, aleluia, para cada um de nós, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Otávio. Deus esteja aí protegendo, guardando, livrando do mal, em nome de Jesus. Amém? Então quero estar orando nessa manhã com os meus amados irmãos. Você que está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, deixa Deus te usar. Clame aí pela sua família, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai. Outro dia
Nós estávamos com a senhora aí, que nós estávamos na escola dominical, e ela estava falando a respeito do seu filho de 14 anos, que tinha problemas, e nós não sabíamos qual os problemas do seu filho, mas ela disse que estaria orando de joelhos para que seu filho fosse restabelecido da sua saúde. Isso é muito importante, meu amado irmão. É muito importante. Eu creio que o pastor Carlos é apenas instrumentos. Esse instrumento aí na mão do Senhor. Mas o que vai te ouvir mesmo, o que vai entrar com providência na tua vida é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele sim, ele entrará com providências e você será verdadeiramente assistido pelo nosso Deus. Por esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão grande que tem cuidado de cada um de nós, tem operado de uma forma abundante, de uma forma transbordante. E nós cremos no operar do nosso Deus, amém? Então, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, que tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nós não estaríamos aqui, Pai. A tua palavra, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, estado sempre, Senhor Deus, no nosso coração, Senhor Deus, a respeito de que o Senhor nos amou, ó Pai, quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Então, Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, aleluia, nos ajudar, nos fortalecer, fazer de nós, ó Pai, homens, ó Pai, mulheres, ó Pai, cheios, ó Pai, de Ti, Senhor Deus, apaixonados por Ti, Pai. Aleluia, que a Tua obra, Pai, seja, Senhor Deus, também a nossa obra. Aleluia, que a Tua missão, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nos resgatar, seja a nossa missão, Senhor Deus, estar resgatando vida, Senhor Deus, para o Teu reino. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, impulsionados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que tem intercedido por nós, com gemidos, ó Pai, inexprimíveis, ó Pai. Ah, Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, até aqui, Senhor Deus, a Tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, feito toda a diferença. Nós Te agradecemos, ó Pai, por mais um despertar, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, pelos Teus cuidados, ó Pai, pelo Teu grande amor, pela a força, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, dado, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai. Deus de Israel, fortalece-nos, ó Pai, ministra sobre nós, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, a estar crescendo, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, esteja vindo, Senhor Deus, com Teu socorro, ó Pai, nos auxilia, Deus, maravilhoso Senhor. Olha, Senhor Deus, para os Teus filhos, ó Pai, com olhar de misericórdia, Pai. Deus de Israel, nós Te pedimos, ó Deus, que, aleluia, sejamos como os muros, ó Pai, de Sião, que não venhamos, ó Pai, a abalar, Senhor Deus, por qualquer coisa, ó Pai, mas que venhamos, ó Deus, estar, Senhor Deus, firmes, ó Pai, para sempre, ó Pai, na Tua presença. Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, do povo, ó Pai, da terra santa, Senhor Deus. Deus de Israel, traz paz, Senhor Deus, a Israel, Jerusalém, Judá, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, Zebulon, Naphtali, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Efraim, Senhor Deus, ó Deus, Gade, esteja indo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, aleluia, cada um, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, no Teu nome, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, se fortalecerem, ó Pai.
Deus amado, Deus querido, fortalece, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a darmos, ó Pai, as mãos, ó Pai, para irmos, ó Pai, muito mais além. Então, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com teu querer, opera, Senhor Deus, com teus cuidados. Ministra, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, restabelece, Senhor Deus, os vínculos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, como, Senhor Deus, as alianças, ó Pai, que, aleluia, fizemos com o Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor Deus, que fizemos ou temos feito que não tem te agradado, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, mais e mais diante do Senhor. Então toma, Senhor Deus, a minha família nas tuas mãos, toma o Brendo, Senhor Deus, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, a minha esposa, Senhor Deus, missionária Diva, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, avivando-os na tua presença, Senhor Deus, restabelecendo, Senhor Deus, aleluia, esse vínculo, ó Pai, da perfeição, ó Pai, também, Senhor Deus, dos meus amados irmãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, os de perto, ó Pai, conforme os de longe, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando maravilhosamente, também, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada amada amigo, Senhor Deus, ó Deus, amiga, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, a todos aqueles também, Senhor Deus, que têm entrado, Senhor Deus, na live, Senhor Deus, pela primeira vez, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando, ó Pai. Assim nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente que a tua boa mão, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que cada um, ó Pai, venha, Senhor Deus, receber de ti, Senhor Deus, o refrigério, ó Pai, a cura, Senhor Deus, a transformação, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, nosso pastor, Senhor Deus, pastor Carlos Wesley, Pai, pastor da igreja metodista de Fazenda da Bica, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, por uma situação, Senhor Deus, de enfermidade, mas o Senhor é Deus que trata, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que reestabelece. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortalece o teu filho, ó Pai. Coloca as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre ele, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, ser reestabelecido, Pai, o mais rápido possível. Toma também, Senhor Deus, a Nicole, Senhor Deus, visita a Nicole, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, missionária Diva, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, colocando por terra, Senhor Deus, todo o mal. Visita, Senhor Deus, pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, cuida dele. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a Dona Maria, Senhor Deus, visita ela, Senhor Deus, abraça, cuida, Senhor Deus, e faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre a vida da tua filha. Toma também, Senhor Deus, Senhor Henrique, ó Pai, restabeleça, Senhor Deus, a força, Senhor Deus, do teu filho, ó Pai. Toma o Charles, ó Pai, a sua amada esposa foi embora de casa, Senhor Deus, ele tem chorado, ele tem clamado, Senhor Deus, ele tem pedido, Senhor Deus, a sua esposa de volta. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, com teu olhar favorável. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, a sogra do pastor Daciel, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando a tua filha, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a dona Gleici, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o Odismar, Senhor Deus, que é seu filho, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, cuidando da sua mãezinha, do seu paizinho, Senhor José, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, os abençoando. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de um modo, Senhor Deus, maravilhosíssimo. Toma, Senhor Deus, a pastora Edna, Senhor Deus, que teve um AVC, Senhor Deus, mas também, Senhor Deus, está se reestabelecendo, assim a tua mão potente possa estar sobre ela, assim, ó Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ó Deus de Israel, quantas pessoas também, Senhor Deus, saíram de suas casas, ó Pai, estão, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, os infortúnios, ó Pai, da mente, Senhor Deus, do cérebro, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, vivendo a depressão, Senhor Deus, quantos, ó Pai, têm, Senhor Deus, estados, Senhor Deus, vivendo com loucuras, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, quantos estão perturbados, ó Pai,
por espírito maligno, ó Deus de Israel. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que as tuas mãos, ó Pai, potentes, ó Pai, possam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que, aleluia, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, ser reestabelecidos, Senhor Deus, conforme o Senhor fizera, Senhor Deus, com o gadareno, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos, ó Pai, estão acamados, ó Pai, em cadeiras de rodas, ó Pai, usando muletas, quantos estão, Senhor Deus, ó Deus, aleijados, ó Pai, sobre seus artelhos, ó Pai, rastejando por um lado, por outro, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, há de fazer um milagre, Senhor, na vida de cada um, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, eu louvo, aleluia, engrandeço o teu nome, ó Pai, porque diz a tua palavra que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Que esteja ligado, Senhor Deus, a nossa oração, a nossa intercessão, Senhor Deus, que esteja ligado, Senhor Deus, os anseios, ó Pai, dos nossos corações, ó Pai, de ver, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, sendo verdadeiramente, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, acreditada, Senhor Deus, como, aleluia, os milagres que aconteceram no passado, ó Pai, e que o Senhor diz que acontecerá e tem acontecido nos dias de hoje, nos dias atuais. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, visita, Senhor Deus, ó Deus de Israel, os manicômios, ó Pai, visita, Senhor Deus, as maternidades, ó Pai, os hospitais, ó Pai, os leitos, ó Pai, hospitalares, visita, Senhor Deus, eu te peço, ó Deus de Israel, ó Deus santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai, as UTIs, os CTIs, ó Pai, ó Deus, ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, ó Pai, nessa manhã. Tua palavra diz, Senhor Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, te amamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que temos a alegria, Senhor Deus, da tua salvação. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, quantos, ó Pai, tem passado, Senhor Deus, por más situações, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, de um alimento, ó Pai, sobre a sua mesa, Senhor Deus, do alimento, Senhor Deus, na sua despensa, geladeira, Senhor Deus, com as contas, ó Pai, em cima, Senhor Deus, da mesa, Senhor Deus, aleluia, para pagar, Senhor Deus, e não tem o soldo necessário. Ó Deus de Israel, esteja desbaratinando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, todo tipo de opressor, ó Pai, todo tipo de opressão. Pai amado, Senhor Deus, todo muro que tem se levantado na frente, Senhor Deus, do teu filho e da tua filha, Senhor Deus, para que não possa progredir, que esses muros sejam quebrados, destruídos, Senhor Deus, pelo teu poder, ó Pai. Abre portas, ó Deus, aleluia, onde não tem porta. Faça, Senhor Deus, com que teu servo e serva, Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ser assistidos, ó Pai, pelo Senhor. Aleluia, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Assim, Deus, nós sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor Deus, opera, Senhor, na vida, Senhor Deus, do meu amado irmão. Opera, Senhor, na vida da minha amada irmã, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Te agradecemos pelo teu socorro, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos teus cuidados. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos, né, nessa manhã. A paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão Vanir. Um bom dia a todos. Que estejamos aí glorificando ao nosso Deus nessa manhã tão preciosa. Amém? Então quero trazer 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, para a amada igreja nessa manhã. Amém? 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. Amém? Então vamos estar nos colocando, né, diante do Senhor através dessa carta do apóstolo Paulo
ao nosso amado irmão Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz 2 Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Amém? Todos que querem viver uma vida diante do Senhor. Por que, meu amado irmão, muitas vezes a gente vê, que quando nós queremos viver uma vida com Cristo, a perseguição ela é tremenda, E a gente olha assim, mas por causa de quê? Só porque eu estou adorando a Cristo, só porque eu estou servindo a Cristo. Essa perseguição desenfreada, só porque eu digo que Cristo é o meu Senhor, essa perseguição tremenda. Por que isso, meu amado irmão? Não era para ser assim desse jeito, De maneira nenhuma, não era para ser desse jeito. Cristo em nós é a esperança da glória. E nós temos a alegria da salvação do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos colocar verdadeiramente o desejo do nosso coração nesse Cristo, Esse maravilhoso Senhor. Então, é um texto, amados irmãos, que ficar só no versículo é assim, difícil, Ele diz assim, a exortação à perseverança, está aí em Timóteo, capítulo 3, a partir do 10, eu quero estar contribuindo mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais que me aconteceram na Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, assim diz o apóstolo Paulo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a obra. É tremendo essa palavra, meu amado irmão, muito tremenda. Então o apóstolo, ele diz a respeito de suas perseguições sofridas, das perseguições que o apóstolo sofrera por amor de Cristo. E assim, nós sabemos, quanto mais nós crescemos na presença do Senhor, mais perseguições virão. A gente não sabe de onde aparece tanta perseguição. É de um lado, é de outro. As perseguições, elas vêm de uma forma assim, terribilíssima, Mas a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, fala sobre as armas, que nós devemos usar, a respeito dessas perseguições. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais.
O inimigo das nossas almas está sempre em vantagem, porque nós não o vemos, mas ele nos vê. E assim, ele tem nos atacado e ele tem levado as nossas falhas diante de Deus, assim conforme ele fez com Jó. Deus chegava, dava testemunho de Jó, e ele fala, também tu deu tudo do bom e melhor para ele. Ele tem de tudo. E toca em Jó, tira tudo de Jó, e Jó continua fiel. Tira os filhos de Jó, tira a riqueza de Jó. Imagina, amados irmãos, que situação difícil passar a Jó pela fidelidade que tinha em Deus. E assim, as lutas, elas têm vindo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós precisamos louvar ao Senhor e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero o teu amor, eu quero a tua presença. Me ajuda, Senhor, faça com que eu venha a cada dia estar mais e mais diante do Senhor, mesmo com as perseguições. Amém? Então quero dar continuidade ao que nós temos visto a respeito da era dos mártires, e eu quero aqui trazer mais um pouco a respeito para nós estarmos falando dessa igreja gloriosa na presença do Senhor, né, que se fortalecera mesmo nas perseguições, para que nós tivéssemos hoje em dia, nesse momento, nesse grande tempo, a igreja fortalecida. E a gente sabe que a base da igreja, ela foi feita com sangue, primeiro com o sangue de Cristo, porque diz a Sagradas Escrituras que ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia, ele foi o primeiro a morrer pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele pagou um alto preço para que eu e você tivesse aqui. Ele também é o primeiro dos ressuscitados. Ele ressuscitou primeiro. E assim como Cristo, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a 10ª perseguição sobre Diocleciano, ou melhor dizendo, Diocleciano, em 303 depois de Cristo, sobre os imperadores romanos. A chamada Era dos Mártires foi ocasionada em parte pelo aumento do número de cristãos e por suas crescentes riquezas, que suscitaram o ódio de Galério, filho adotivo de Diocleciano. Soma-se a isto o estímulo de sua mãe, uma fanática pagã, que praticamente empurrou o imperador a iniciar esta perseguição. O dia fatal assinalado para o início da sangrenta obra era 23 de fevereiro de 303 depois de Cristo, data em que se celebraria a terminalia, que, como se a perseguição em Nicomédia pela manhã, o prefeito da cidade chegou à igreja dos cristãos com um grande número de oficiais e, após arrebentarem as portas, tomaram todos os livros sagrados e lançaram-nos às chamas. Toda esta ação ocorreu na presença de Diocleciano e Galério, que, não satisfeito em queimar os livros, fizeram desmoronar a igreja, de modo que não ficasse dele nem um rastro. O gosto foi seguido de um severo edito que ordenava a destruição de todas as demais igrejas, de todos os livros cristãos. Logo veio a ordem para banir
os seguidores de Cristo de todas as possessões romanas. A publicação deste edito ocasionou um martírio imediato, porque um atrevido cristão não só arrancou do lugar onde estava posto, mas execrou o nome do imperador pela injustiça cometida. A provocação foi suficiente para atrair a vingança pagã sobre o tal cristão, que foi então preso, severamente torturado e finalmente queimado vivo. Todos os cristãos foram encarcerados. Galério ordenou secretamente que ateassem fogo ao palácio imperial para que os seguidores de Cristo fossem acusados de incendiários. Assim, teriam uma razão plausível para, com a maior das severidades, levar a cabo a perseguição. Começou um sacrifício generalizado, houve vários martírios. Não se fazia distinção de idade ou sexo. O simples nome cristão era odioso aos pagãos que todos imediatamente caíram vitimados. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Outros tiveram pedras penduradas ao pescoço e atadas juntos, aleluia, foram alçados ao mar. A perseguição generalizou-se em todas as províncias romanas, principalmente no leste, pelo longo tempo que durou 10 anos. É impossível determinar o número de mártires e descrever várias formas de martírio: açoites, espadas, punhais, cruzes, veneno, fome, foram empregadas para matar os cristãos. Esgotou-se a imaginação nos esforços de inventar torturas contra as pessoas que não haviam cometido crime algum, a não ser de maneira distinta dos seguidores de superstição. Uma cidade da Frígia totalmente povoada por cristãos foi queimada e todos os moradores pereceram nas chamas. Cansados da carnificina, vários governadores de províncias apresentaram-se diante da corte imperial para mostrar a ilegalidade de tal conduta. Assim, muitos foram livres da execução, mas ainda que não fossem mortos, tudo se fazia para que suas vidas se tornassem miseráveis. Muitos tiveram as orelhas e o nariz cortado e o olho direito arrancado, os membros inutilizados mediante terríveis deslocações, e as carnes queimadas com ferro em brasa. Lembremos agora, de maneira particular, das pessoas mais destacadas dentre aquelas que deram as suas vidas nesta sangrenta perseguição. Sebastião, célebre mártir, nascido em Norbona, nas Gálias, e que chegou a ser oficial da guarda do imperador romano, permaneceu um verdadeiro cristão em meio à idolatria. Não se deixou seduzir pelos exemplares da corte, nem se levar pelos maus exemplos. Tampouco se contaminou por esperança ascensão. Ao recusar-se a abraçar o paganismo, foi levado por ordem do imperador a um campo perto da cidade chamado Campo de Marte, e ali o atacaram com flechas. Executada a sentença, alguns piedosos cristãos dirigiram-se ao local da execução, a fim de sepultar o seu corpo. Foi então que perceberam que nele sinais de vida, levando imediatamente para um lugar seguro. Em pouco tempo, Sebastião recuperou-se a fim de preparar para um segundo martírio, pois tão logo pôde sair, colocou-se intencionalmente no caminho do imperador quando este subia a um templo pagão, e
repreendeu pelas muitas crueldades irracionais, prejuízos contra o cristianismo, e, ao recobrar do assombro, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse preso e levado a um lugar perto do palácio, e que ali fosse golpeado até a morte, para que os cristãos não conseguissem recuperar nem lhe sepultar o corpo. Ordenou que fosse lançado ao esgoto. Todavia, Luciana, uma dama cristã, encontrou um modo de retirá-lo dali e de sepultá-lo nas catatumbas. Neste tempo, os cristãos, após sérias ponderações, concluíram serem legítimos portar armas sobre as ordens de um imperador pagão. Maximiliano, o filho de Fábio Victor, foi o primeiro a ser decapitado por causa desta norma. Vitor, siciliano, de alta classe, foi educado como cristão e teve suas virtudes aumentadas com o passar dos anos. Em todas as suas aflições, susteve-o. A sua constância, a sua fé foi superior aos maiores perigos. Seu pai, Ilas, que era pagão, ao descobrir que o filho fora instruído nos princípios do cristianismo pela ama que o criara, empregou todos os esforços para demovê-lo da fé. Desiludido por nada conseguir, sacrificou o filho aos ídolos no dia 14 de junho de 303 d.C. Vitor era um cristão de boa família. Em Marsella, na França, passava grande parte da noite em visita aos aflitos e aos débeis, obra que não podia ser realizada durante o dia por questão da segurança. Vitor gastou a sua fortuna na minoração da angústia dos cristãos pobres. Finalmente teve sua prisão decretada pelo governador Maximiliano, que ordenou fosse ele atado e arrastado todo tipo de crueldade, de indignidade. Como continuasse inflexível, suas forças foi interpretada como obstinação. Levantou então os olhos ao céu, orou a Deus e lhe desse paciência. Depois sofreu as torturas com a mais admirável firmeza. Os carrascos, cansados de atormentá-lo, levaram-no a uma masmorra. Nessa prisão ganhou para Cristo os carcereiros Alessandro, Feliciano e Longínio. Ao inteirar-se disso, o imperador ordenou que fossem imediatamente executados. Os policiais foram decapitados e Vitor novamente levado ao tronco. Depois de golpeado sem misericórdia, foi de novo lançado ao cárcere. Ao ser interrogado pela terceira vez acerca da sua religião, perseverou em seus princípios. Trouxeram então a um pequeno altar e ordenaram-lhe que oferecesse incenso sobre ele. Inflamado de indignação diante de tal ordem, precipitou-se valentemente e com um chute derrubou o altar e o ídolo. Maximiano achava-se presente e ficou de tal modo enfurecido que ordenou a amputação do pé que golpeara o altar. Pouco depois, Vitor foi jogado em um moinho e destroçado. Isso se deu no ano 303 d.C. Quando Máximo era governador da Sicília, na cidade de Tarso, fizeram comparecer diante dele 3 cristãos, Táraco, um ancião, Próbulo e Andrônico. Depois de repetidas torturas e exortações a que se retratassem, receberam finalmente a sentença de morte. Levaram-nos
ao anfiteatro, soltaram sobre eles várias feras, contudo nenhum dos animais, ainda que faminto, os quis tocar. Então o domador soltou um grande urso, que naquele mesmo dia havia destruído 3 homens. Tanto este voraz animal como uma feroz leoa recusaram atacar os presos. Ao perceber que era impossível destruí-los através de feras, Máximo ordenou sua morte pela espada, no dia 11 de outubro de 303 d.C. Romano, natural da Palestina, era diácono da igreja de Cesareia. Quando se iniciou a perseguição de Diocleciano, condenado por sua fé em Antioquia, foi flagelado e posto no tronco. Seu corpo foi rasgado com um guincho, sua carne cortada com facas, seu rosto marcado, seus dentes quebrados em golpes e seus cabelos arrancados pela raiz. Pouco depois ordenaram que fosse estrangulado. Era o dia 17 de novembro de 303 d.C. Susana, sobrinha de Caio, bispo de Roma, foi induzida pelo imperador Diocleciano a se casar com um nobre pagão, parente próximo dele. Ao recusar a honra que lhe era proposta, foi decapitada. Doroteu, homem notável na casa de Diocleciano, era cristão e muito se esforçou a fim de ganhar outros para Cristo. Em seus labores religiosos foi ajudado por Gorgônio, outro cristão que também pertencia ao palácio, ambos torturados e estrangulados. Pedro, um eunuco pertencente a deve ser a casa do imperador, era um cristão de singular modéstia e humildade. Foi posto sobre uma grelha de ferro e assado em fogo lento até expirar. Cipriano, um mago, assim chamado para ser distinguido, Cipriano, bispo de Cartago, era natural de Antioquia, recebeu uma educação acadêmica e sua juventude aplicou-se particularmente à astrologia. Depois viajou para ampliar seus conhecimentos e visitou vários países, entre eles a Grécia, Egito, Índia e etc. Com o passar do tempo, conheceu Justina, uma jovem dama da Antioquia, cuja linhagem, beleza e qualidades suscitavam a admiração geral. Um cavaleiro pagão pediu a Cipriano que o ajudasse a conquistar o amor de Justina, porém, após ele empreender tal tarefa, foi convertido, queimou seus livros de astrologia e magia, recebeu o batismo e sentiu-se animado pelo poderoso Espírito da Graça. A conversão de Cipriano exerceu grande efeito sobre o cavaleiro pagão, que logo abraçou o cristianismo durante as perseguições de Diocleciano. Cipriano e Justina foram aprisionados como cristãos. Ele foi dilacerado com tenazes. Ela açoitada, após outros tormentos, foram decapitados. Eulália, dama espanhola da família cristã, fora notável em sua juventude por gentil temperamento e grande sabedoria, raramente encontrados nos caprichos anos juvenis. Após ser ela presa como cristã, o magistrado tentou, com os modos mais sutis, ganhá-la para o paganismo. Eulália ridicularizou as divindades pagãs, como tal aspereza que o juiz, enfurecido por sua conduta, ordenou que fosse torturada. Assim seus flancos foram dilacerados com garfos, seu tórax queimado, até que expirou nas chamas. Era dezembro de 303 d.C. No ano 304 d.C., quando a perseguição atingiu a Espanha,
Daciano, governador de Tarragona, ordenou que Valério, o bispo, e Vicente, o diácono, fossem presos, atados com correntes, encarcerados. Como os prisioneiros se mantiveram firmes em sua resolução, Valério foi exilado e Vicente posto no tronco. Seus membros foram deslocados, sua carne rasgada com garfos, e depois foi posto sobre uma grelha com fogo baixo e pontas para cima, que lhe atravessaram a carne. Estes tormentos não o destruíram, nem fizeram com que mudasse a sua atitude. Foi então levado de volta ao cárcere, confirmado em uma pequena e imunda masmorra escura, repleta de pedras pontiagudas e de cacos de vidro, onde morreu em 22 de janeiro de 304 d.C. Seu corpo foi jogado em um rio. A perseguição de Diocleciano tomou feições mais duras em 304 d.C., quando muitos cristãos foram torturados de modo cruel e mortos de maneiras mais penosas, ignominiosas. Citaremos dentre estes cristãos os mais eminentes: Surtinino, bispo de Albitina, cidade da África, foi, depois de torturado, enviado de novo ao cárcere, onde morreu de fome. Seus 4 filhos, após serem atormentados de várias maneiras, tiveram a mesma sorte. Dativas, um nobre senador romano; Télico, um piedoso cristão; Victória, uma jovem dama de fina linhagem e grande fortuna, com alguns outros de classes sociais mais humildes. Todos eles, discípulos de Cristo, foram torturados de maneira similar e pereceram de igual forma. Ágape, Quíonia e Irene, 3 irmãs, foram encarceradas em Tessalônica quando a perseguição de Diocleciano chegou à Grécia. Receberam nas chamas a coroa do martírio em 25 de março de 304 d.C. O governo, ao perceber que não podia causar qualquer impressão a Irene, ordenou que o fizesse desfilar nua pelas ruas. E quando a vergonhosa ordem foi executada, acendeu um fogo junto à muralha da cidade. Nessas chamas subiu ao céu o espírito desta jovem cristã. Agoto, homem piedoso; Classice, Filipa e Eutiquia foram martirizados nesta mesma época. Os detalhes, porém, não foram transmitidos. Marcelino, bispo de Roma, que sucedeu a Caio naquela cidade, opôs intensamente às honras divinas dadas a Diocleciano. Por isso sofreu um martírio mediante uma variedade de torturas no ano 304 d.C. Até expirar, consolou sua alma com a perspectiva dos gloriosos galardões que receberia pelos sofrimentos experimentados no corpo. Victório, Carpofório, Severo e Severiano eram irmãos, e os 4 ocupavam cargos de grande confiança e honra na cidade de Roma. Após eles se manifestarem contra o culto aos ídolos, foram presos e açoitados com instrumentos cujas extremidades terminavam em bolas de chumbo. O castigo foi
aplicado com tal excesso de crueldade que os piedosos irmãos pereceram. Timóteo, diácono de Mauritânia, e sua mulher Maura, mal havia completado 3 semanas de união matrimonial quando se viram separados pela perseguição. Timóteo, preso por ser cristão, foi levado perante Arriano, governador de Tebas, que, sabedor de que ele estava de posse da Sagrada Escritura, exigiu que a entregasse para ser queimada. Ao que Timóteo respondeu: se eu tivesse filhos, preferiria antes entregá-los ao sacrifício que me separar da palavra de Deus. O governador, grandemente irado com esta contestação, ordenou que lhe arrancassem os olhos com um ferro em brasa, dizendo: pelo menos os livros não terão mais utilidades para você, pois não será capaz de lê-los. A paciência de Timóteo diante desta ação foi tão grande que o governador exasperou-se ainda mais, a fim de quebrantar sua fortaleza. Ordenou que pendurassem pelos pés, com um peso ao pescoço, uma mordaça na boca. Ao contemplá-lo nesse estado, Maura pediu-lhe ternamente que retratasse por causa dela. Porém ele, ao retirarem a mordaça da boca, em lugar de atender aos pedidos da esposa, censurou-a intensamente por seu desviado amor e declarou sua resolução de morrer pela fé. A consequência disso fez com que Maura decidisse imitar sua coragem e fidelidade e segui-lo para a glória. O governador, após tentar em vão fazê-la mudar de ideia, ordenou que fosse torturada, o que se cumpriu com grande severidade. Depois disso, Timóteo e Maura foram crucificados lado a lado em 304 d.C. A Sabino, bispo de Assisi, foi cortada a mão por ordem do governador de Toscana para recusar sacrificar a Júpiter, e empurrar ruído diante dele. Ao encontrar-se no cárcere, levou à conversão o governador e sua família, que também sofreram um martírio pela fé. Pouco depois da execução deles, mesmo Sabino foi flagelado até morrer em dezembro de 304 depois de Cristo. Amém? Então, amanhã nós daremos continuidade a esse trabalho da Era dos Mártires. Amém? Então, nós, como olhando para tudo isso que tem acontecido com a igreja primitiva, a gente sabe que verdadeiramente foram homens e mulheres fortes. Foram homens e mulheres que deram as suas próprias vidas por amor do Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O Senhor Jesus Cristo, Ele tem falado: se você quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos seguir a Jesus, nós precisamos nos fortalecer diante de Cristo. Mas que é doloroso, meu amado irmão, é doloroso só de estar lendo. Imagina de estar experimentando tais torturas. É doloroso, amados irmãos, só de estar imaginando tal coisa. Imagina uma grelha pegando fogo ali, acesa, aquele fogo em brasa viva, aqueles ferros, e eles sendo jogados ali para serem torturados. É terrível, meu amado irmão, é terrível, minha amada irmã.
Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, falar: Senhor, abre o céu e desce, venha logo, Senhor. Restabeleça o teu reino, ó Pai, nessa terra, no céu. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá fim em tudo. Nós precisamos ter paz diante da tua presença. Nós queremos o Senhor. É muito difícil, meu amado irmão, minha amada irmã, mas que Cristo venha nos fortalecer, que Cristo venha fazer infinitamente mais na minha vida, na tua vida. Sejamos uma bênção nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre nós. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado por essa manhã, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença dos meus amados irmãos, pela vida de Ênia, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, guardando a tua serva. Ó Deus, contemplando o desejo do seu coração, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja nos lavando, remindo, transformando e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais que nós sejamos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor. Nos fortalece, nos capacita. Ó Deus, olha para nós, ó Pai. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo para firmar, Senhor Deus, os nossos passos, para, Senhor Deus, nos dar coragem, Senhor Deus, sanidade, Senhor Deus, mental, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, guardando os nossos olhos, ó Pai, as nossas vontades, ó Pai, as nossas mãos, os pés, ó Pai, para que sigamos, ó Pai, venhamos olhar para o Senhor, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai, nessa manhã, ministra segundo o Teu querer, o Teu efetuar. Que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os meus amados irmãos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo aí de vitória, que seja um tempo de nós estarmos aí a cada dia, né? Colocando o nosso coração em Deus e pedindo a Deus para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Muito obrigado pelos amados irmãos do Kauai, muito obrigado pelos amados irmãos aí do Facebook, do WhatsApp, muito obrigado também aos amados irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus esteja aí prosperando a vida de cada um de vocês, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Que seja um tempo aí maravilhosíssimo na vida de cada um de vocês. Uma boa terça-feira, que o Papai do Céu esteja os ajudando a transpor as barreiras. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que o pastor Carlos tem falado e pedido, para que Deus venha agir na vida de vocês. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.